Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você já imaginou um portfólio de robôs que operem juntos, que sejam complementares e que tenham altíssima taxa de acerto, baixo percentual de risco e consistência no longo prazo? Tenho certeza que todo mundo já pensou, já desejou um portfólio com essas características. E é justamente isso que eu vou apresentar para vocês no vídeo de hoje. Um portfólio de 8 robôs complementares. O risco desses robôs são tão baixos que chegou a bugar o sistema de gerenciamento de risco aqui dos portfólios da SmartBot. São 8 robôs com 10 mini contratos em cada robô e o portfólio está exigindo valor inferior a R$ 700 para rodar esse portfólio, De tão baixo que foi o risco dele. A nossa maior sequência negativa foi de R$ 151. O nosso draw máximo foi de R$ 151. E a tabela de correlação desses 8 robôs, vocês podem ver aqui, que todas as correlações verdes, isso significa que eles não operam juntos, não fazem a mesma operação e dificilmente os 8 robôs vão ter loss juntos. E o gerenciamento de risco aqui, é daquele jeito, a meta de R$ 100 no dia, alguns robôs 120, 130, mas arredondando aí uma meta de R$ 100 no dia, com risco de R$ 700. Como são 8 robôs, que vocês podem ver aqui, se um deles tiver uma perda de 700 e os outros 7 robôs tiverem um ganho de R$ 100, você fica no 0 a 0 mesmo no dia de perda cheio. E vários dias vai acontecer dos 8 robôs terem ganhos juntos, porque todos eles têm percentual de acerto superior a 90%. Isso significa que a cada 10 operações ele vai errar só uma. Eu vou mostrar para vocês aqui o histórico desses robôs e vou diferenciar os robôs que já fazem parte dos robôs antigos, que muitos aí já têm, e o que são lançamentos. E complementando para vocês aqui, nós completamos agora 3 meses de que houve aquela mudança de alavancagem no Bitcoin. E a partir dali praticamente se iniciou um novo mercado e agora nós temos um período de amostra significativo desse novo mercado para poder criar novas estratégias e abordar o mercado de uma forma diferente. E é isso que eu estou passando aqui para vocês. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês todos os robôs. Depois eu vou pedir para o ChatGPT fazer uma análise da correlação desses robôs e quero compartilhar com vocês essa análise. Foi uma análise que surpreendeu até mesmo o ChatGPT. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês aqui nesse vídeo. Então vem comigo e espero que vocês assistam até o final porque está muito interessante. Vocês vão conhecer os robôs que compõem esse portfólio, que na minha visão, até hoje, é o que eu já desenvolvi de melhor aqui dentro da plataforma SmartBot. Graças a Deus, a cada novo lançamento vem melhorando os resultados. Beleza? Então, vem comigo que eu vou apresentar para vocês aqui cada um dos robôs. Então, o primeiro robô desse portfólio é o robô Spectre. Ele opera com no máximo 10 mini contratos, mas inicia com 5 contratos. Busca aqui um valor financeiro de R$ 50 no dia e faz aumento de posição chegando até 10 mini contratos. E quando ele tem o ganho com 10 contratos, o valor financeiro do ganho é o dobro. Altíssima taxa de acerto, grande consistência. Ainda não teve um dia de loss no histórico amostrável dele aqui, mas nós sabemos que no dia de loss vai ser o valor máximo ali de R$ 700. E o próximo robô é o robô Aura. Altíssima taxa de acerto também, 96%. Teve um loss nesse período de amostragem, um loss também de R$ 700, que é o loss máximo desse portfólio para essa quantidade de contratos. Inicia com 10 mini contratos, cada ganho da próxima aqui de R$ 120. Um robô muito bom também, é um draw máximo de 730. Teve dois trades com prejuízo e a maioria com lucro. E o lucro total consecutivo chegou a fazer quase R$ 2.700 consecutivo até ter a primeira perda. O próximo robô que compõe esse portfólio é o robô Fractal. Opera até no máximo 20 mini contratos. Tem as suas entradas fracionadas também, pode entrar com 8 mini contratos e fazer aumento de posições até alcançar no máximo 20 mini contratos. Tem também boa taxa de acerto. Quando erra, o draw máximo que teve nesse período
foi de 569, mas o stop loss do robô é de 700 e nem sempre vai sair no stop loss máximo, como vocês podem ver aqui. Aqui deu 700 pontos, mas o valor financeiro deu R$140 apenas esse stop loss. Então esse é o robô Fractal. Esse é o robô Zenith, 90% de acerto, também teve um stop loss dentro do período de amostragem, embora tenha 90% de acerto, né, mas não deixe se enganar por ele. Tem uma boa taxa de acerto também, né, igual os outros robôs. Porém, reduz um pouco a taxa de acerto, porque tem dia que mesmo saindo positivo, ele registra uma operação negativa, porque tem reversão e pode estopar a primeira operação num sentido para poder atingir o ganho na segunda no sentido contrário. E quando errar as duas operações, né, que foi estopado no dia, vai ser um stop máximo de R$700 também, como todos os robôs desse portfólio. Aqui outra situação, que a primeira operação foi negativa, na reversão no sentido contrário, pegou menos pontos, mas como está com a quantidade de contratos dobradas, recuperou o valor financeiro que tinha perdido e fechou o dia ainda positivo. Aqui um outro exemplo disso acontecendo. Então, na curva de desempenho, mesmo esses dias que são dias de ganho, né, que teve o ganho consistente ali de R$120, ele vai registrar aqui algumas operações negativas, por isso reduz a taxa de acerto, não chega a 95%, 96% de acerto como os outros robôs. Então, esses primeiros 4 robôs que eu falei, Fractal, Aura, Zenith e Spectre, são robôs novos, lançamentos. E os outros 4 robôs que eu vou passar para vocês aqui agora, tem modificações, mas são robôs que vocês já têm, alguns de vocês, né, já têm, que já estava disponível aqui na loja, então não são lançamentos. Para começar, do Torpedo, coloquei o nome dele aqui para o portfólio de Torpedo Final, que é a última versão, a versão final do Torpedo, corrigindo todos os problemas que eu considerei que a estratégia tinha. O principal deles, né, o robô não fazer operações depois do início do pregão. Então, para ficar bem claro, né, o robô é bem assertivo quando ele entra ali logo no início do pregão, às 9 e pouca. E essa versão que eu fiz aqui, se ele não der entrada nesse horário, ele não entra mais. Então, entrando só nesse horário, que todo mundo sempre viu que é o melhor horário para o torpedo operar, ele teve 100% de acerto depois dessas mudanças. Então, no dia que ele não der entrada nesse horário, ele vai ficar sem operar. Mas nos dias que operam, tem uma taxa de acerto muito alta. Esse é o robô Torpedo na versão final, Torpedo Final. Esse outro robô, 91% de acerto, se encaixou bem no portfólio também por ter uma entrada totalmente diferente dos outros. Não vai fazer operação todos os dias. Teve uma perda recente no nosso histórico, né, para a gente poder registrar aqui que a perda máxima é de R$600. Alguns de vocês já têm também. Eu chamei esse robô de Fusão Bot, porque eu juntei o Astrobot e o ClickBot, que tinham entradas parecidas, para fazer um robô só. Então, se você tem o ClickBot ou o Astrobot, considere esse robô como parte dos seus também. Eu chamei ele de Fusão Bot para ter essa diferenciação, mas está com gerenciamento de risco que se enquadra nesse portfólio e é um dos robôs presentes lá também. Então, com isso, nós completamos aí agora o 6º robô. Outro robô que não poderia ficar de fora do portfólio, né, o robô Supernova. É um lançamento recente, mas de certa forma já ganhou o coração e a atenção da maioria das pessoas que utilizam as minhas estratégias. Ele foi lançado tem menos de uma semana, não teve nenhum loss ainda desde que foi lançado. Nesse histórico que nós temos de amostra, tivemos apenas um dia negativo, que pegou um draw de R$108, sendo que é um robô que faz próximo de 120, 104 por dia. Então o loss que teve foi menor do que todos os ganhos. 97% de acerto nesse período, um dos grandes destaques desse portfólio. E quando eu jogo ali no chat GPT para poder analisar o portfólio, coloca esse robô Supernova como o carro-chefe do portfólio, um dos principais responsáveis pela consistência no longo prazo. E por último, né, o robô Falcon é um dos melhores também desse portfólio, 96% de acerto em 65 operações, teve 2 loss de 700 aqui no histórico, né, de amostragem. E esse robô, dentro dos que já foram lançados, é um dos que tem mais tempo em execução aqui na conta. E além do backtest, eu vou compartilhar
com vocês o robô em execução também. Então aqui eu tenho o robô Falcon, né, que está em execução na minha conta, com a cotação em tempo real, né? Então ele já fez a operação dele aqui hoje, com saldo diário de R$117. Está 16 dias operando, 16 dias praticamente aí são 3 semanas, né? Considerando que o robô opera de segunda a sexta, cada semana 5 dias, praticamente 3 semanas fez o valor de R$1.855. Descontando todas as taxas, descontando tudo aí, vamos supor que sobre líquido um valor de R$1.600. Já praticamente é o valor para comprar 2 robôs. Eu vou pedir para o ChatGPT fazer uma análise aqui para a gente da tabela de correlação do nosso portfólio e vou compartilhar com vocês aqui a opinião dele sobre essa tabela nossa. Eu quero que você faça uma análise bem detalhada da tabela de correlação desse portfólio de 8 robôs e eu quero que você aja como uma profissional de investimento e dê a sua opinião sincera sobre esse portfólio, expondo pontos positivos, possíveis pontos negativos, abordando o máximo de informações possíveis. Então ele deu a resposta profissional aqui dele, né? Uma resposta mais estatística, mais profissional. Cuidado com o tamanho da amostra. Aí realmente, né, 3 meses é pouco para a gente analisar, mas é o que nós temos de mercado atual para poder analisar. Não adianta nada eu colocar aqui para o robô pegar 6 meses do mercado de Bitcoin antes da mudança, sendo que o próprio backtest já fica desconfigurado e também era outro mercado. Aquele mercado de antes não existe mais. Se a gente estivesse naquele mercado ainda, a gente estava usando a Torpedo na versão que estava antes e estava tendo aqueles resultados maravilhosos que a gente vinha tendo antes, né? O mercado mudou, nós precisamos de atualizar e vamos trabalhar aqui com o que nós temos, que são esses 3 meses de amostra. Explique isso de forma didática e simples, que qualquer leigo vai conseguir entender, e uma explicação resumida, que possa ser passada com poucos minutos. O que a tabela mostra? É uma matriz de correlação que mede se os robôs operam parecido ou diferente. Correlação próxima de 1, os robôs andam juntos. Correlação próxima de -1, andam em sentidos opostos. Correlação perto de 0, não tem nenhuma relação. O que parece no seu portfólio? A maioria das correlações está bem perto de zero. Alguns pares até têm correlações negativas, o que significa que enquanto um pode estar perdendo, outro tem chance de estar ganhando. Não existe nenhum par muito forte, +8 ou -8, por exemplo, ou seja, eles não estão colados uns aos outros. O que isso significa na prática? O portfólio está bem diversificado, os robôs não fazem todos a mesma coisa ao mesmo tempo, isso tende a reduzir o risco e suavizar os resultados. Quando um está em prejuízo, o outro pode estar compensando. Tem um robô, o número 8, que funciona como um contraponto, porque ele se movimenta mais ao contrário dos outros, ajudando a equilibrar o portfólio. Ponto de atenção. O período de análise de 3 meses é curto, isso nós já abordamos aqui. Mesmo com correlação baixa em dias ruins, pode ser que todos sofram ao mesmo tempo. Então, esse risco, né, nunca está... Como é que a gente pode dizer? A gente nunca está livre desse risco, mas eu acho difícil de acontecer de todos, porque se eles operam diferente, então se um está na compra, o outro está na venda, para bater o stop loss de um dos robôs, tem que atingir o ganho do outro, ainda mais com essa diferença que nós temos da relação do risco-retorno. Mas, de qualquer forma, fica aqui um alerta, né, tanto do ChatGPT quanto o meu, também esse alerta. Se for calcular o risco, a gente vai partir do princípio que todos os robôs podem ter loss juntos, porque é assim que a gente calcula o risco. Partindo do pior cenário possível, torce para que ele não aconteça, mas tem que considerar o pior cenário possível. Para confirmar se o seu portfólio é realmente sólido, precisa olhar também o risco individual de cada robô, quanto cada um pode perder sozinho. Isso nós já vimos ali nos backtests, né? Já analisamos robô por robô qual que é o risco máximo deles e que vale a pena no longo prazo esse risco com relação à média de ganhos e à linearidade dos ganhos, né? A consistência. Essa tabela mostra que os robôs do portfólio quase não têm ligação entre si, alguns até se movimentam ao contrário, isso é ótimo porque dá diversificação,
reduz risco e deixa os resultados mais estáveis. Só que como foi analisado em pouco tempo, ainda precisa acompanhar mais meses para confirmar se esse equilíbrio se mantém no longo prazo. Então, pessoal, essa foi a minha apresentação e a minha análise aqui do nosso novo portfólio de 8 robôs. Se você quiser saber mais informações desse portfólio, né, eu convido você a entrar em contato comigo no suporte. Eu mesmo atendo lá todo mundo que entra em contato, eu faço possível para dar o melhor atendimento, explicar tudo antes de fazer a aquisição, né? Faz parte do meu trabalho, além de compartilhar os parâmetros que eu desenvolvo aqui, ensinar vocês da melhor forma, né? Deixar tudo pronto para poder fazer as operações e ter consistência no longo prazo. Esse é o objetivo. Se você tiver interesse, então, pode entrar em contato comigo. Eu deixo o meu contato do suporte, tanto o número quanto o link para você me chamar no WhatsApp, lá na descrição dos vídeos. Eu aguardo seu contato. Então, no mais é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.